Recording in progress. Olá, pessoas! Mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é: às vezes é necessário que uma pessoa diga ou algo aconteça para que você acredite que você pode? Então vamos lá. Imagina a situação que você tem alguma tia na sua casa, alguma prima, alguma irmã que sabe cozinhar. E aí, sempre que a família se junta, ou que você vai na casa dessa conhecida ou desse parente, pode ser homem também, tá? E aí ele cozinha para todo mundo, ou ela cozinha para todo mundo, e começa a fluir os elogios. Nossa, você cozinha muito bem, você deveria abrir um restaurante, já pode casar, você, né? A sua comida é deliciosa. Mas assim, a pessoa se acostuma com os elogios que as pessoas fazem, mas assim, não acredita exatamente que ela é capaz daquilo, né? Então, quando as pessoas fazem aquele elogio, aquele pensamento, né? Olha o primeiro clichê ali, aquela pulga atrás da orelha começa ali a incomodar, mas você ainda não acredita. E aí isso se repete, as pessoas vão, né, na casa dessa pessoa, né, desse amigo, desse parente, e os elogios sempre se repetem e tal, mas você nunca vai assim, tipo, você nunca confia que você é capaz de abrir um restaurante. Aí precisa acontecer alguma coisa, como por exemplo a pandemia, em que muita gente fica desempregado, que aí você fala, e agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que me virar. Aí você vai, bom, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Aí você, né, vê, né? Na época da pandemia, muitas pessoas orientando você a vender aquilo que você faz melhor, a procurar, por exemplo, o Sebrae, né? Alguma coisa que te coloque no ramo do autoempreendedorismo, e tudo que você tem é fazer, colocar aquele dom em prática. E de repente seu restaurante, pum, estoura. Então, assim, precisou vir a pandemia para que você acreditasse que você podia, né? E se a pandemia não tivesse vindo, então esse dom que você tinha, ele não sairia de dentro de você. Então, precisou vir a pandemia para que você acreditasse que você realmente era um bom cozinheiro, que você teria talento, que seu restaurante aí caísse no gosto das pessoas, né? Outro exemplo que a gente pode comentar no trabalho. Você, como um trabalhador qualquer, desempenha suas funções, mas desempenha bem feito. Já é uma característica sua de tudo que você faz bem feito, faz na hora, faz com cuidado, ou seja, com capricho, é, sempre procurando dar o seu melhor. Né? Mas você faz porque é de você, você faz sem aquela pretensão de que algum dia você fosse ocupar um alto cargo na empresa ou que as pessoas fossem te ver de uma maneira como você fosse um expert naquilo que você faz. Então, precisa acontecer alguma coisa para que você acredite que isso está acontecendo. Então, de repente, uma pessoa chega e para você e fala: Nossa, você é uma pessoa muito habilidosa, você tem muito talento. Aí a pulga atrás da orelha começa a aparecer. Será que eu tenho mesmo? Por que que a pessoa disse isso? Aí chega mais uma e fala assim: Nossa, você realmente faz muito bem esse trabalho que você faz, né? E aí a pulga atrás da orelha de novo aparece para você. E aí começa a chegar os elogios. E aí, de tanto chegar os elogios, o que que acontece? Você começa a acreditar, né? Você começa a acreditar que você pode. E aí, quando você acredita, o seu corpo muda. Então, você muda o jeito de andar, você começa a colocar uma roupa melhor, porque agora você acredita que você pode mais, você se sente melhor e você fala assim: né? Eu acho que eu realmente posso. Então, eu vou começar a me arrumar mais, vou começar a mudar um pouco, e aí a sua imagem perante as pessoas começa a mudar, porque agora você acredita que você pode. E isso começa a refletir nas pessoas, né? As pessoas começam a olhar, olha, o João está diferente, está acontecendo alguma coisa, né? E aí você não percebe que um arrumar melhor, um se comportar melhor, um pesquisar mais, começa a mudar a sua imagem perante as pessoas, e isso agrega valor a você. Começa a vir novos pensamentos, começa a vir novas conexões, e aí a coisa acontece agora.
precisou uma, duas, três, quatro, cinco pessoas falarem para você acreditar que você poderia, e aí, por exemplo, o seu eu sair e a coisa acontecer. Agora, veja que interessante, no exemplo do restaurante, né? Que precisa as pessoas vir a pandemia, porque não foi suficiente só as pessoas elogiarem, precisou acontecer alguma coisa para a pessoa acreditar que ela podia. E no caso do trabalho, olha que coisa interessante. As pessoas que explodiram, né? Que, por exemplo, colocaram em prática, deram vida ao seu dom, já estavam dentro das próprias pessoas, já estava lá, né? Agora precisou algum estímulo aparecer para que isso saia. Então, o que que acontece? Não precisa, né? Não precisa acontecer alguma coisa ou várias pessoas virem e falar que você pode, porque a pessoa já está lá dentro de você. Então, se você souber você mesmo falar para você que você pode fazer essa pessoa sair, você vai alcançar muitas coisas na sua vida, né? A gente está muito acostumado em as pessoas falarem ou alguma coisa acontecer para que algo dentro de você se manifeste e o seu melhor eu apareça. Mas na verdade ele está aí dentro de você, é como ele estivesse adormecido. Aí precisa alguém vir e dizer para que ele saia, ou precisa algo acontecer para que ele realmente saia. Você já pensou se você pudesse acreditar que você pode e você mesmo fizesse o seu eu melhor sair, né? Você conseguiria mais coisas, você alcançaria seus objetivos. Aí você poderia perguntar, Sérgio, isso é possível? Né? Então, eu vou deixar isso como um teste para você. Como é que você poderia fazer, né? Você vai fazer o seguinte: você, na hora que você for dormir, você vai sonhar o sonho perfeito, né? Então, você vai imaginar aquilo que você acha que você não pode fazer, você vai imaginar que você pode. Então, se você acha que você não pode ser, no caso da pessoa que cozinhava, né? Que você, se você acha na sua vida real aqui que você não pode montar seu restaurante, quando você for dormir, imagina você montando seu restaurante. Imagina que você foi pesquisar como uma pessoa começa a fazer um restaurante. Então imagina que você foi lá, pesquisou, achou a pesquisa, faz tudo do jeito que você queria que fosse, né? Imaginando. Cada dia você imagina um pouco até você terminar toda a etapa. O que que vai acontecer? Esse trabalho que você faz todos os dias de imaginar que é o sonho perfeito do jeito que você quer, talvez você não esteja ainda sonhando, mas você esteja ainda imaginando, vai fazer com que sua mente entenda que você quer que isso aconteça, né? E aí, de tanto você fazer isso, você vai ver que com o tempo o seu corpo vai trabalhar para isso. Você vai começar, a sua mente vai começar a querer isso, vai entender que você quer. E aí você vai se pegar fazendo algo para que isso aconteça, né? Então, assim, ao invés de ser uma pessoa de fora, vai ser você fazendo a vida ou imaginando a vida ou o seu sonho perfeito, imaginando o que você vai fazer, né? Então, não vai ser o estímulo de uma pessoa de fora, não vai precisar alguma coisa acontecer. Você vai sonhar tudo perfeito, né? De que maneira? Você fazendo de tudo para que aquilo aconteça, para que aquilo aconteça, porque o sonho é seu, né? A imaginação é sua, você pode simplesmente imaginar. Então você começa. Bom, então eu vou começar a pesquisar algo que fale sobre empreendedorismo. Aí você imagina, encontrei alguma coisa aqui que fala que eu posso começar desse jeito. Agora, se você não conseguir imaginar o que você poderia fazer, você pode recorrer à vida real. Você pode falar assim, tá, então deixa eu ver se na vida real tem alguma coisa, né, pesquisando aí no Google, não sei, que fale sobre isso, uma pessoa que quer abrir um negócio. Você digita mesmo, abrir um restaurante, né? Alguma coisa você vai ler que você não sabia. Aí no sonho de amanhã ou na imaginação de amanhã, você já coloca aquela coisa que você descobriu que você não sabia e vai montando a sua vida perfeita na imaginação ou no seu sonho, até o momento que você se convença, né?
E aí, quando você começar a se convencer, não, eu posso fazer. E aí, a sua ação natural de realizar aquilo que você quer aparece. A mesma coisa acontece, por exemplo, no seu trabalho também, né? Claro que o fato de montar o restaurante já é um trabalho, mas no sentido de você, por exemplo, ser uma pessoa melhor, se sentir melhor. Então, se você está se sentindo, nossa, eu não estou legal, eu não estou feliz com a pessoa que eu estou. Então, quando você for dormir, comece a imaginar ou a sonhar aquela pessoa que você queria que você fosse. E sonha com isso todo dia, ou imagina isso todo dia. Se faltar elementos, vai lá no Google e pesquisa. Ah, eu queria pesquisar como eu poderia fazer um projeto melhor. Então você digita lá, como eu faria um projeto melhor. Alguma coisa você vai descobrir. Quando você descobrir algo novo, já é um pedacinho que você vai colocar na sua imaginação lá, na hora que você for dormir, mais uma vez, certo? E aí você vai montando, né, a sua imaginação, o seu sonho perfeito. E aí você vai ver que você vai se convencer e aí não vai ser uma pessoa que vai chegar e falar assim, olha, você pode, né? Vai ser você mesmo dizendo na hora que você vai dormir e começa a imaginar ou a sonhar a sua vida perfeita. E aí, quando você se convence, seu corpo migra para isso, seu corpo reage em função disso, e aí tudo no seu corpo e na sua mente começa a viver em função disso. Quando você menos esperar, você já está tomando o primeiro, já está dando o primeiro passo para que a coisa aconteça, certo? Isso não é cientificamente provado, por isso que eu estou deixando como um dever de casa. Faça isso durante uma semana, 15 dias, para você mesmo avaliar se realmente isso acontece, como se você estivesse dizendo para você mesmo que você pode fazer as coisas. Agora, sim, não é daquela maneira vaga, né, que as pessoas falam. As palavras têm poder. Então, se você quer, você pode. Tá, mas de que forma? Entendeu? Passa só e vai falar assim, eu quero, eu posso. Imagina eu quero R$ 1 milhão. Cadê o 1 milhão? Entendeu? Então, assim, dependendo do seu sonho, isso é um trabalho de longo prazo, às vezes de anos, depende do tamanho do seu sonho. Então, se a sua vontade não é tão grande assim, de ter 1 milhão, né? E é num curto espaço de tempo, não vai levar aí anos, por exemplo, faça esse treinamento mental, né? Por exemplo, você vai dormir hoje, já começa a sonhar, comece a sentir como você se sentiria se você já tivesse lá, né? Porque se você vê que você, nossa, realmente eu seria feliz se eu tivesse um iate, né? E o que eu poderia fazer para ter esse iate? Então imagine você traçando todos os passos para chegar na compra desse iate, porque a imaginação é sua, você vai poder fazer o que você quiser, certo? Agora coloque coisas, né, que dependem da sua realização. Se de repente você falar assim, você imaginar, eu vou me imaginar ganhando na loteria. Imaginar ganhando na loteria, entendeu? A única coisa que você pode fazer é se dedicar a estudar os jogos, né, para você acertar e poder ganhar. É um caminho. Agora, você simplesmente imaginar ganhando na loteria e você não faz nada para ganhar e nem joga, aí é complicado. Então, assim, sonhe uma coisa que depende de um empenho seu, né? E sonhe, imagine você se empenhando para aquilo. A sua mente vai começar a entender que você quer e tudo vai migrar para esse novo objetivo. E aí vai funcionar como se fosse uma pessoa, várias pessoas dizendo: você pode, porque você está mais assim, você está mais empenhado, você está diferente, o que você fez foi extraordinário. E aí esse monte de pessoas falando, você se convence. E aí você fazendo esse treinamento toda vez quando você vai dormir, você não vai precisar das pessoas dizendo, é você dizendo toda noite até a sua mente acreditar e aí as coisas começarem a influenciar você. Então, por exemplo, se for uma coisa de apresentação pessoal, você de tanto pensar nisso à noite, você vai surgir aquela vontade de você falar assim, ah, hoje eu vou com uma roupa melhor, porque eu estou me sentindo mais capaz, né? E aí é você dizendo para você, né? Você não vai precisar que algo aconteça ou que várias pessoas de fora digam para que você se autoconvença e aquilo aconteça, entendeu? Porque, veja, nos dois exemplos que eu dei, repetindo o que eu já disse, né? Da pessoa que precisou a pandemia acontecer para ela montar o restaurante, ou de várias pessoas dizer que a pessoa é extraordinária para ela acreditar, né? É a mesma pessoa.
né? O eu, né, que se destaca da pessoa que montou o restaurante, da pessoa que se tornou extraordinária, já estava dentro dela, só que não saía. Então precisou a pandemia acontecer para que ela se movimentasse e criasse o restaurante dela, e precisou, por exemplo, várias pessoas falarem para que ela acreditasse que ela é capaz. Isso funciona também com alguma coisa que você tem medo ou receio de fazer. Quando você fala assim, ah, eu não faço isso porque eu tenho medo, né? E eu não sei se vai ser muito bom. Será que vai ser muito bom, né? Então, assim, começa a sonhar ou imaginar como seria você fazendo isso, trabalhando isso, né? Você vai enxergar erros e acertos que você poderia fazer no seu sonho, né? E comece a colocar no mundo real aos poucos, para ver se pelo menos, ó, eu vou fazer isso que não me compromete muito. Aí você vê a repercussão daquela coisa pequena que você fez. Se não funcionar, você já sabe, bom, isso não funciona. E aquilo não te expôs muito. Então você faz de outra maneira. Quando der certo, você fala, "Ah, isso funciona, então vou continuar a partir daqui, fazendo experimentos, entendeu? Porque se você deixar só no campo do pensamento, será que eu faço? Ah, não, eu acho que não vai dar certo. E eu tenho medo, o que que vai acontecer? Não se concretiza. Aí você vai ficar à mercê de que algo aconteça para que você tenha coragem. Então, por exemplo, você quer montar uma empresa de fazer chocolate, por exemplo. Aí você fala, e se não der certo? E se eu não conseguir? Ah, mas eu preciso disso. Tá tudo no campo das ideias, entendeu? Então você já começa imaginando você fazendo chocolate, você trabalhando para isso, você pesquisando como é que você faria. E aí, se na sua imaginação chega um momento, mas como é que eu vou imaginar isso? Então você precisa ir lá pesquisar, né, para poder, na hora que você for imaginar, certo? Você conseguir colocar mais um tijolinho no seu sonho, né? E olha que interessante, quando você não consegue imaginar como você começaria a sua empresa de chocolate, aí você vai lá pesquisar para poder imaginar o seu sonho, você já está fazendo, né? Porque você já está indo pesquisar para saber como é que você abre a empresa, entendeu? E ainda joga na sua imaginação, né, para construir o seu sonho, para que seu corpo acredite e você se movimente ainda mais. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito interessante isso, como eu falei, não é cientificamente provado, ou se é, né? Eu não estou citando nomes aqui para dizer quem já fez isso, mas simplesmente faça como uma tarefa de casa, faça isso durante 15 dias, alguma coisa que você tem vontade de fazer, crie a sua imaginação perfeita, porque quando você deita e dorme, você pode pensar o que você quiser. Você pode imaginar que você pode voar, embora você não está voando, mas no seu sonho você pode. Na sua imaginação, se eu pensar aqui agora, eu voando, eu consigo me ver voando na minha imaginação, entendeu? Então, assim, no seu sonho, na sua imaginação, você pode tudo. Então, começa a imaginar o seu sonho, né? E aí vá construindo ele mentalmente, até o seu corpo entender, né, que você pode e se comportar como se você já pudesse, né? Fazendo coisas do tipo, imaginando como se você já estivesse lá, você vai ver que você vai sorrir do nada, por exemplo. Imagine, igual eu falei, imagine que você quer ter um iate. Aí eu imagino eu em cima do iate pulando na água, né? Se você conseguir sentir essa sensação, você vai rir porque vai ser uma sensação boa. Então, assim, você já começa a tornar meio que real, porque o sorriso é verdadeiro. A imaginação talvez não, mas o sorriso que saiu de você, por você imaginar, é. Então a coisa já começa a se concretizar, entendeu? E aí, quando você não consegue imaginar uma das etapas, aí você vai lá na internet, pesquisa um pouco, como é que eu faria isso? Aí fez a pesquisa, coloca aquele tijolinho na sua imaginação. Quando a sua mente começar a entender que você quer esse caminho, que você começar a se comportar e fazer coisas na vida real que é o que você quer, né? Você, quando você menos esperar, você já está fazendo o som, entendeu? E aí ele já está em processo de realização, certo? Então, na contramão de hoje é isso. O tema foi, às vezes você precisa que alguém diga ou que algo aconteça para você achar que você pode, né? Amanhã a gente volta com outro tema e o Na Contramão de hoje fica por aqui, tá bom? Então, até mais.